Meus amados irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo também ao nosso canal. Esse canal tem por objetivo contribuir com os nossos professores da EBD, trazendo um subsídio a mais que possa ser acrescentado lá na sua classe. Também é nosso objetivo levar um pouco da palavra também aos nossos alunos que não estão participando da EBD por causa da pandemia. Que Deus possa abençoar a todos nesse momento tão difícil. O nosso assunto da lição de hoje, Êxodo, a saída de Israel do Egito. Vamos então iniciar a nossa lição. Meus irmãos, dando início à nossa lição, o capítulo 1 traz o título A Libertação do Povo. A nossa lição inicia explicando o que significa o termo Êxodo. No entanto, nós já abordamos esse tema na lição passada. Caso haja necessidade, fique à vontade para dar uma olhada. O conteúdo que continua a nossa lição, no parágrafo 2, diz assim: a história é figura da redenção. A história do Êxodo é figura da redenção. Em outras palavras, ele está dizendo que a história da saída dos hebreus do Egito, ela aponta para a redenção do Novo Testamento, para a igreja. Como diz lá em Hebreus, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento como sombra das coisas celestiais. E a história dos hebreus não é diferente. Se você parar para pensar, a igreja está ali representada por Israel. O Egito representa o mundo nos nossos dias. O líder Moisés representa o líder Cristo, que veio para libertar o povo da escravidão do pecado. A semelhança nas histórias tanto de Moisés quanto de Cristo, ela tem tanta similaridade que na primeira infância ambos foram perseguidos e tentaram a sua morte. Mas continuando no raciocínio, para que Israel saísse de dentro do Egito, esse momento foi marcado pela morte do Cordeiro Pascal. Da mesma forma, Cristo representa também o maior símbolo da nossa libertação. Quando Israel saiu de dentro do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho e a partir dali deixaram de ser uma nação escrava e passaram a ser uma nação liberta. Da mesma forma, o batismo nas águas, que é um mandamento do Senhor, representa também que morremos para o Egito ou para o mundo e estamos nascendo para uma nova vida para o nosso Deus. E assim como Israel atravessou o Mar Vermelho e iniciou uma caminhada rumo à terra prometida, assim também nós estamos caminhando em direção a uma terra prometida. No meio do caminho de Israel, Deus levantou os levitas, os sacerdotes, os homens de Deus, os religiosos que cuidavam da espiritualidade de Israel. Assim como Deus tem levantado também os nossos pastores. E para finalizar, o Espírito Santo está conosco, assim como ele esteve na nuvem e também na coluna de fogo sobre Israel. O final de Israel foi a terra prometida. O final da igreja é o arrebatamento e a nova Jerusalém. A nossa lição, além de demonstrar que a história dos hebreus era uma figura da redenção, também diz que não apenas uma figura, mas que era um fato verídico, um fato real. E esse fato real, meu irmão, está aqui na continuação do parágrafo, mas é um acontecimento histórico com considerável confirmação. Não apenas a Bíblia relata que Israel esteve no Egito e saiu do Egito, mas a própria história egípcia registra que Israel esteve lá e que também saiu. Mas, claro, sem os pormenores e os detalhes que nós encontramos apenas na Bíblia. Mas me permita eu lhe dizer um fato que marca a história dos hebreus e podemos considerar como um fato histórico. A Páscoa. A festa da Páscoa é uma comemoração para a libertação de Israel de dentro do Egito. Meu irmão, não faz sentido fazer uma comemoração sobre uma data que nunca tem existido. Logo, se a Páscoa existe, se a comemoração existe, quer dizer que aconteceu algo
que houve a necessidade de fazer-se uma comemoração, uma lembrança por esse momento. E isso está na nossa Bíblia. No texto áureo da nossa lição, ou a Bíblia diz, está escrito assim: este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Deus. Nas vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo. Por que Israel comemora? Por que Deus mandou comemorar? Porque houve um fato histórico e isso para nós é de extrema relevância. Ainda aqui na nossa lição, ela aborda aqui um ponto muito interessante para esse tópico, para acrescentarmos aos nossos alunos a forma como Deus tirou Israel de dentro do Egito. O parágrafo 5 diz assim: os capítulos 12 a 19 do livro do Êxodo provém a descrição bíblica do Êxodo, como os eventos se seguiram. Nisso vemos como Deus usou o seu poder e glorificou o seu nome e o seu povo. Foi uma grande época na história da redenção humana. Meu irmão, Deus não tirou Israel de qualquer maneira de dentro do Egito. Olha só o que está escrito em Deuteronômio capítulo 26 e verso 8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Meu irmão, Deus tirou Israel não foi de qualquer maneira, foi de forma extraordinária. A forma como Deus tirou Israel de dentro do Egito foi tão poderosa que quase 40 anos depois, quando Josué envia os espias até a cidade de Jericó, Raabe faz um relato para os espias que chega a ser interessante e bom de nós citarmos aqui. Josué capítulo 2, a partir do verso 8. Olha o que Raabe diz quase 40 anos depois do ocorrido. E antes que eles dormissem, ela, Raabe, subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Meu irmão, essa passagem mostra que há quase 40 anos depois, o povo ainda via com terror entrar na frente do povo de Deus, porque o povo de Deus tinha um Deus guerreiro que libertava, protegia e sustentava o seu povo. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, dando continuidade, vamos entrar agora para o tópico 1, que fala sobre os problemas da rota no deserto, e já vamos abordar também o 1.2, que fala sobre áreas geográficas. Meus irmãos, vamos falar agora sobre a caminhada de Israel ao sair do Egito em direção à Terra Prometida. Eu quero dividir primeiro uma referência com vocês que mostra que Israel poderia ter chegado mais rápido até a Terra Prometida. Está em Êxodo capítulo 13, o verso 17 e o verso 18. Olha só. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra com os filisteus, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Meu irmão, perceba aí que existia, por essa referência, existia um caminho mais perto, que era o caminho dos filisteus. Acompanhe aí na sua tela. Perceba aí esse mapa. Eu gostaria que você centralizasse a sua atenção apenas nas partes que estão de vermelho e no mapa em si. Nós temos aí o Egito,
que está à nossa esquerda, e do lado da palavra Egito, aí nós temos essa bolinha vermelha, que está representando para nós o provável território de Israel no Egito. Meu irmão, seguindo essa outra setazinha aí, saindo do Egito, indo em direção a Canaã, a terra prometida, que futuramente tornou-se Jerusalém, perceba que do Egito até Jerusalém, apenas tem ali 200 quilômetros, que segundo os estudiosos, aproximadamente 15 dias de caminhada seria o suficiente para fazer esse percurso. Acima da península do Sinai, aí, que está de verde, nós temos o território dos filisteus. Meu irmão, é por causa desse território dos filisteus que a caminhada aumentou um pouquinho mais. Ao invés de eles fazerem uma linha reta do Egito até a terra prometida, no meio do caminho tinha os filisteus, então precisariam passar por aquele território. Deus, prevendo que se Israel fosse enfrentar uma guerra, eles voltariam para o Egito, porque na cabeça deles era melhor morrer no Egito que morrer no meio do deserto. Então Deus fez com que o povo descesse um pouco mais no território para depois subir em direção à terra prometida, conforme a imagem que eu vou lhe mostrar. Acompanhe aí comigo. Nessa imagem aí, meu irmão, nós temos aí o mapa do Egito, o deserto também do Sinai, temos o Israel, o Canaã, né, na época, um pouco mais aí à sua direita. E essa linha vermelha tracejada está mostrando para nós aí o percurso do povo de Israel, que saiu do Egito lá em cima, na parte esquerda, desceu até bem mais embaixo no Monte Sinai, depois subiu novamente aonde faz um círculo ali em cima. Quero que você perceba bem esse círculo, porque nós vamos já falar sobre ele. Depois eles descem um pouquinho até o Golfo de Acaba, que é a parte do Mar Vermelho, que está aí em azul, e depois sobem até a Terra Prometida. Meus irmãos, o fato é o seguinte, naquele momento em que Israel desce até o Monte Sinai, depois sobe e começa a ficar girando em círculo, aquele momento ali é o momento que Moisés chama 12 espias e manda para a Terra Prometida. Eles passam 40 dias na Terra Prometida. Ao regressarem da sua viagem, a incredulidade dos espias foi quase que unânime, exceto por Josué e por Calebe. A incredulidade dos 10 espias foi tão grande que eles contagiaram todo Israel, de tal forma que Israel disse que, se possível fosse, tirariam até Moisés da liderança e botasse outro líder se ele continuasse com essa ideia de ir para a Terra Prometida. A passagem que a Bíblia descreve para nós como razão pelo qual Israel precisou rodar 40 anos no deserto, sabe o que foi? Incredulidade. Isso está escrito em Números capítulo 14, verso 11. Olha só. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? A incredulidade, a falta de fé de que Deus iria inseri-los ali e dar aquela terra prometida em suas mãos, foi a razão pelo qual Deus disse, Deus fez uma promessa extraordinária. Deus disse: assim como eu vivo, todos vocês de 20 anos para cima morrerão nesse deserto, e para cada dia que os espias ficaram espiando a terra, 40 dias, vai ser o número de anos que vocês permanecerão no deserto, 40 anos. Olha só o que está escrito em Números capítulo 14, o verso 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, o que dentre vós contra mim murmurastes. Agora olha o verso de número 34. Diz assim: segundo o número de dias que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre as vossas iniquidades de 40 anos e conhecereis o meu afastamento.
Meu irmão, a incredulidade foi o que fez Israel permanecer no deserto por 40 anos, uma caminhada que poderia ter levado apenas 15 dias. A Bíblia, ela é muito direta quando diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa lição fecha essa referência no último parágrafo aqui, dizendo assim: entretanto, apesar de algumas revoltas e muitas murmurações do povo, chegando inclusive a irritar Moisés, ou ainda o fato de parte do povo ter enfraquecido na fé e adorando um bezerro de ouro durante um período em que Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor, Deus se manteve fiel às suas promessas. Meu irmão, assim como Israel foi incrédulo porque nunca nasceu fé no coração dele, assim é a situação de muitas das pessoas que estão dentro da igreja e que não estão preparados para o arrebatamento da igreja porque talvez nem creem num milagre tão grande quanto o arrebatamento da igreja. Assim como Israel estava ainda carregando o Egito dentro deles, assim, muitos de nós, no tempo da graça, sendo cristão dentro da igreja, tem muitos de nós, irmãos, que ainda estamos tão ligados ao mundo, estamos tão ligados a essa terra, que não amamos a nossa cidade prometida, assim como achamos que gostaríamos de estar lá. Talvez nós não estejamos tão preparados, assim como Israel não estava preparado para entrar na cidade de Jerusalém. Meu irmão, vamos nos converter ao Senhor. Vamos ter fé de que Deus é poderoso para fazer as suas obras. Não caiamos no pecado da incredulidade, porque a incredulidade afasta o homem de Deus. Tenhamos fé naquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e que sim, a trombeta vai tocar e nós vamos entrar na nossa terra prometida, a cidade de Jerusalém. Meus irmãos, dando continuidade à nossa lição, temos aí à nossa frente o capítulo 2, que traz o título Referências Bíblicas. O primeiro parágrafo aqui do capítulo 2 traz para nós a descrição de que Israel estava sendo reduzido a escravo. Já o segundo parágrafo já diz que Israel estava iniciando como uma nação e tendo também uma nova identidade. Meu irmão, perceba, está nos textos da Bíblia Sagrada que quando Israel entrou dentro do Egito, eles estavam ali entre aproximadamente 70 homens. Quando saíram do Egito, já eram mais de 500 mil de homens, eram quase 600 mil homens a pé que saíram de dentro do Egito. Então ali já havia uma nação. E Deus trabalhou com essa nação. E o trabalhar de Deus foi para mudar a mentalidade do povo hebreu para poder entrar dentro da terra prometida. Só que Deus vem trabalhando essa mentalidade do povo hebreu já desde Abraão, não era desde o Egito. A promessa de entrar na terra prometida inicia-se lá em Abraão. Abraão era nômade. Como que um nômade ia ter uma terra para poder morar se a cultura dele era de ser nômade? Ele não ia conseguir ficar parado naquela terra. De Abraão veio Isaac, Isaac era nômade. De Isaac veio para Jacó, Jacó era nômade. Ou seja, a característica de Israel como povo era um povo nômade. Deus leva eles até o Egito e no Egito eles descobrem o valor de se ter um território, de se ter uma plantação, de aprender várias coisas como artes, como construção. Aprendem a ganhar dinheiro com comércio. Então eles começam a descobrir o quanto era importante ter um território específico para morar. Então Deus já muda ali uma primeira mentalidade, que é a mentalidade de nômade. Agora Deus tira eles do Egito em direção à terra prometida. Deus agora precisa mudar uma segunda mentalidade, que é a mentalidade de escravo, porque 430 anos como escravo, teve israelita ali que nasceu na escravidão, ele só conhecia a vida de escravo. Então Deus os conduziu pelo meio do deserto, trabalhando com eles, mostrando que agora eles são um povo de Deus, uma nação escolhida, e que agora não eram mais escravos de ninguém,
mas serviam apenas ao grande e poderoso Deus. Então o Senhor muda essa mentalidade também de Israel para torná-lo uma grande nação. Essas duas mudanças de nômade e de escravidão foi necessário para que Israel pudesse se estabelecer como nação. Para que isso fosse possível, Deus lhe deu leis, Deus lhe deu território, Deus lhe deu casa, Deus lhe deu pessoas para trabalharem para eles. Então, meus irmãos, Deus fez uma mudança não apenas geográfica, mas também na mente do povo de Israel. Assim como nós também precisamos ter uma mudança, deixar de ser terreno para passarmos a ser mais espirituais e mais desejosos das coisas celestiais. Uma segunda coisa importante nesse mesmo tópico aqui, que deve gerar alguma dúvida em alguns irmãos, é a respeito do texto que está aqui embaixo. No Antigo Testamento, a expressão Yansaf, mar de algas, é usado para indicar algumas coisas. Meu irmão, esse nome aqui, Yansaf, ou mar de algas, em outras traduções tem mar de juncos. Essa situação aqui ela é o seguinte: quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, a Septuaginta, que é o nome dessa tradução, a Septuaginta pegou a palavra hebraica, mar de juncos, e determinou dizendo que era mar vermelho. Acontece que mar de juncos não era apenas o mar vermelho. Existiam outros locais que também eram conhecidos como mar de juncos, o que sugere que outros locais onde Israel atravessou a água não necessariamente seria no Mar Vermelho, podendo ser em outros lugares. As hipóteses são as seguintes, acompanhe aí na sua tela. Nós temos aí, olha, o mapa de Sinai, de Israel e também do Egito. E eu numerei esses 3 pontos. O primeiro ponto lá em cima era também chamado Mar de Juncos. Esse daí é a primeira parte que a nossa lição aí fala sobre o norte do Suez, que era hoje é o atual canal de Suez, né? Lá em cima, esse ponto 1, era chamado também de Mar de Juncos. Era um local onde os egípcios faziam plantação de papiro. Já um pouco mais embaixo aí, nós temos o Mar Vermelho, no número 2. Essa parte que está em amarelinho aí é o possível local onde Israel poderia ter atravessado. Nesse ponto 2 aí é o que nós chamamos de Mar Vermelho, que foi aonde a Septuaginta disse que onde Israel atravessou foi aí, no Mar Vermelho. E a terceira opção, que é essa mais afastada ali, também tem um quadradinho amarelo mostrando o possível lugar aonde Israel tem atravessado, é uma outra alternativa. Uma terceira alternativa menos plausível. Por que é menos plausível essa terceira alternativa? É porque ela já está após o Sinai. O fato de estar após o Sinai quer dizer que o Sinai já tinha acontecido, os 10 mandamentos já teriam sido entregues, e nós sabemos que a passagem do Mar Vermelho foi antes de tudo isso. Então, embora o terceiro local ali seja uma opção, porque também era chamada de Mar de Juncos, mas deixa de ser por causa das próprias referências bíblicas. Porém, lá no mapinha, o ponto 1 e o ponto 2 são possíveis. O problema é que lá no ponto 1, ele era mais parecido com um lago do que um mar. E lá no ponto 2 era o mar. O que dá a entender pelas referências bíblicas que muito provavelmente o número 2 era o local certo onde Israel fez a travessia. Porque quando fechou o mar, morreu todos os soldados egípcios, coisa que em um lago não seria possível de acontecer. Então, quando nós vemos aqui na nossa lição sobre Yansaf e as possibilidades dos locais da travessia, nada mais são do que isto que eu acabei de lhe dizer. As 3 hipóteses que possivelmente poderiam, ter sido um local onde Israel atravessou, porque Mar de Junco, traduzido na Septuaginta, seria o nosso Mar Vermelho, no tópico 2, lá no ponto 2, que nós citamos ali para os irmãos. Queridos, o último ponto aqui da lição, o ponto 2.1, ele trata para nós aqui sobre que os estudiosos da Bíblia têm abandonado o método genealógico
genealógico para determinar as datas. Isso porque a genealogia não tem como objetivo marcar datas. O objetivo da genealogia, na verdade, é definir origens, definir linhagens, né? Então, dessa forma, não teria como ser um respaldo dos melhores respaldo para se determinar a data. Dessa forma, nós não temos uma data ao certo do Êxodo. Porém, a nossa lição finaliza com um comentário até interessante. A história do Êxodo foi um marco na história de Israel, um evento que inspirou os escritores do resto do Antigo Testamento, ou seja, independente de não sabermos as datas, o importante foi um fato extraordinário. Era mencionado como um período em que Deus exibiu seu poder e sua redenção em favor de seu povo, como um exemplo do que o poder divino pode fazer em favor de um povo que anda em retidão. Queridos, para finalizar a nossa lição, o exemplo que Israel deixa para nós vamos viver uma vida que agrada a Deus, obedecendo a sua palavra para entrarmos na terra prometida. Não deixe que a incredulidade domine o seu coração, mas tenha fé em todas as promessas de Deus. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma das nossas aulas. Meu irmão, muito obrigado pela sua paciência e também pela sua audiência. Quero lhe convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para que o YouTube possa lhe notificar assim que postarmos um novo vídeo. Também compartilhe, deixe aí o seu like, nos ajude nesse canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical e até o domingo que vem.